Graça e paz, amado e amada de Deus. Esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Antes de irmos para o nosso texto devocional de hoje, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 versículos que estão lá no Salmo 119. São os versículos de 9 a 11, que diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amados, esse salmo é muito lindo e instrutivo também. Mas esses 3 versículos nos lembram algumas coisas, né? Primeiro, como um jovem, né? Um jovem que é tão intempestivo, né? Um jovem que é tão que é tão influenciável, como é que ele pode guardar puro, né? Ou seja, manter puro o seu caminho? E aí vem a resposta do salmista: observando o seu caminho segundo a palavra de Deus. É só fazendo esse filtro, essa comparação, que nós podemos avaliar se aquilo que nós estamos fazendo, seguindo, falando, se essas coisas elas estão alinhadas à palavra de Deus, ao propósito de Deus para a nossa vida. É a única forma de manter puro o nosso caminho. Isso está lá no versículo 9. Já no 10, ele está dizendo lá que de todo o coração te busquei. Ou seja, quando nós buscamos de todo o coração o Senhor, e qual é a única maneira de fazer isso, né? Lendo a sua palavra. Porque eu não tenho como ouvir a Deus se não for através da palavra dele. Por isso que eu sempre digo, né? Leia a Bíblia como se você estivesse aos pés do Senhor, aos pés do Criador, do Deus Todo-Poderoso, daquele que enviou, entre aspas, que veio, né, em Jesus Cristo à Terra para morrer no meu e no teu lugar, para revelar todo o seu amor, revelar, para nos ensinar aquilo que estava na sua palavra, mas que havia sido distorcido ao longo dos anos, né, dos séculos que antecederam a sua vinda e que também já foi distorcido depois da sua passagem aqui na Terra. Mas ele nos deixou tudo que nós precisávamos saber. Então, de todo o coração eu te busquei, meu Pai. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Mesmo conhecendo, mesmo buscando de todo o coração a Deus, nós ainda corremos um risco de nos desviar dos caminhos dele, dos mandamentos dele. E por isso nós pedimos, porque nós precisamos que o Espírito Santo Deus, que ele enviou para nós, que esse Espírito nos diga: não faça isso, não vá por esse caminho, vá por esse outro. E ele faz isso, amados. Ele nos lembra da palavra que nós lemos e nos ensina, nos dá entendimento, para que antes que nós cometamos o erro, né? Porque ele já passou pelo pensamento, já foi para o coração, já virou um desígnio, uma decisão, né? De fazer aquilo, mas aí então o Espírito Santo vem e nos lembra: escuta, você leu, você sabe, não faça isso. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a não nos desviar dos seus mandamentos. E no verso 11, aqui é uma declaração: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é guardar a palavra no coração, amado e amada? É quando ela entra e fica. Porque se ela vem, eu entendo, mas ela vai embora,
ela desaparece, eu não lembro mais dela, ela não ficou guardada no coração. Veja, tem pessoas que é capaz de lembrar de filmes inteiros, de contar histórias que aconteceram ao longo da vida com detalhes. Tem gente que gosta de novela e conta, né, os capítulos da novela e etc., mas não consegue lembrar da palavra de Deus. Ou seja, guardou o que no coração? Guardou aquilo que era inútil. E aquilo que é útil para a nossa vida, para ter uma paz, uma alegria na presença de Deus, para não errar, não pecar contra o Senhor. E mais do que isso, para ter aí uma vida eterna na presença de Deus, que é uma coisa maravilhosa. Não retém no coração a sua palavra. Então era isso que eu queria lembrar aqui, antes de iniciarmos, até porque o tema que nós estamos trabalhando é ame o Senhor com entendimento. Então, antes de irmos lá para a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, vamos orar? Paizinho amado, obrigado. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de compartilhar a Tua palavra com essas pessoas tão amadas por Ti e por mim também, Pai. Obrigado porque o Senhor já fez tudo que era necessário para que nós pudéssemos nos arrepender, Pai, e nos converter a Ti, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. O Senhor não veio apenas para nos ensinar e nos lembrar da Tua palavra, dos Teus mandamentos. O Senhor não veio apenas para isso, mas o Senhor veio para pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário, Senhor. Como eu posso, Pai, vendo todo o Teu sacrifício naquela cruz e antes dela, sendo esbofeteado, esmurrado, Senhor, sendo açoitado, escarnecido, tendo sofrido tanta humilhação, Pai, e tanta dor, e ter cravado todos os meus pecados naquela cruz, Senhor, entregado o Teu corpo e o Teu sangue para pagamento dos meus pecados, eu que era condenado, eu que merecia, Senhor, aquilo, mas o Senhor, por amor de mim e por amor de muitos, foi em nosso lugar, o justo, morrendo pelos injustos. Ô Paizinho, obrigado pelo privilégio de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor nos deixou com estes amados, Pai, e que essa palavra, Pai, essa santa semente, encontre no coração dessas pessoas uma terra fértil, para que ela produza frutos, Paizinho, para a vida dela, para a vida das pessoas que estão ao redor delas, para a eternidade, Pai. Porque a Tua palavra diz que ela não veio para nós, para retornar vazia a Ti, mas para fazer aquilo que Te agrada, aquilo que Te dá prazer, e para prosperar naquilo para o qual o Senhor a enviou e a designou. Então que ela cumpra, Pai, o propósito no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos então à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É o capítulo 3, hoje são só 13 versículos. E eu vou lendo e vou explicando algumas coisas. No final, a gente faz aí uma reflexão do aprendizado de hoje, lembrando que o tema é ame o Senhor com entendimento. Então a palavra não veio para não ser compreendida, mas ao contrário, para ser compreendida e aplicada na nossa vida e através da nossa vida. Para aqueles que não estão com a Bíblia em mãos, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo todos os textos bíblicos que nós trabalharmos hoje.
Diz assim o verso 1: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Amados, só para lembrar, né, eu já dei essa explicação no capítulo 1, então agora vou ser bem breve. Quem não assistiu o devocional, vá lá no canal e assista, vale a pena. Eu faço uma introdução da carta. Lembrando que lá em Atos capítulo 17, Paulo e Silas, primeiro Paulo foi sozinho de Bereia para Atenas. E lá em Atenas ele pediu que Timóteo e Silas fossem encontrar-se com ele. E quando eles chegaram, Paulo, não podendo esperar, ou seja, ele estava muito ansioso lá em Atenas, preocupado com os irmãos que ficaram em Tessalônica, que foi uma cidade em que ele esteve antes de ir para Bereia e para Atenas. E falou: Timóteo, vai até Tessalônica, eu estou muito preocupado, eu estou ansioso para saber se eles estão mantendo a fé, a verdadeira fé, porque nós já saímos de lá com tribulação, e a tribulação enfraquece a fé das pessoas. Vai lá e fortalece-os na fé. Então esse foi o motivo. Então lá de Atenas, Paulo envia Timóteo para Tessalônica e fica com Silas ali. Fica ali um tempo, depois eles vão para a cidade de Corinto, onde ele recebe Timóteo de volta com as boas notícias. E então lá ele escreve essa carta. Por isso que ele está contando, né? Essa introdução aqui, né? Verso 3. Aqui no verso 3 ele vai dizer por quê, né? Para que ele enviou então Timóteo para fortalecer os tessalônicos na fé. Os tessalonicenses na fé. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Ou seja, nós fomos designados para passar tribulações. Porque quando a gente enfrenta a tribulação, a aflição com fé, nós damos um bom testemunho de que somos filhos de Deus e de que a nossa paz e a nossa alegria não está associada às circunstâncias, mas à esperança que nós temos nas promessas de Deus para a nossa vida. Maravilhoso isso. Verso 4. Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Mas então, quando Paulo estava lá em Tessalônica e pregou o evangelho para os tessalonicenses, né, ele alertou, ele disse assim: irmãos, nós vamos passar por tribulações e por aflições. Então, não fiquem inquietos, preocupados excessivamente com essas coisas. Então, Paulo já havia dito isso, e agora ele está lembrando isso na carta. E por que Paulo se preocupou em dizer isso? Porque o próprio Senhor Jesus falou que nós teríamos aflições neste mundo, mas que nós deveríamos manter um bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo, venceu esse sistema de mundo pecaminoso, mau, que jaz no maligno, está morto em Satanás, nos anjos de Satanás, né? Os demônios que estão aqui e que estão por pouco tempo, porque já foram condenados. Amados, então isso está lá registrado no Evangelho de João, lá no capítulo 16, versículo 33, né? E o mundo sempre resistiu, é verdade, à palavra de Deus. Sempre, o mundo sempre rejeitou a palavra de Deus e perseguiu aqueles que pregavam a sua palavra. Então quem prega a palavra de Deus é rejeitado pelo mundo. Às vezes não rejeita a pessoa
mas rejeita a palavra, né? Larga a mão de ser chato, eu não quero ouvir isso. Eu não acredito nisso, enfim, isso para mim é bobagem. Enfim, as pessoas do mundo rejeitam a Deus. Mas dizem que creem em Deus, então o Deus deles é outro, é Satanás. Porque só existe um Deus, o único verdadeiro Criador dos céus, da terra e de tudo que neles existem. Criador de todas as criaturas, do próprio ser humano. Então, amados, quando as pessoas falam, eu creio em Deus, mas não querem ouvir a palavra de Deus, elas estão se enganando ou estão declarando que o Deus delas é outro. Continuando, verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Amados, é muito importante a gente entender esse versículo, né? Então, olha, foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, ou seja, tu tão ansioso e preocupado, por isso eu mandei Timóteo perguntar a respeito da fé de vocês, temendo que vocês fossem provados por Satanás, pelo diabo, pelo tentador, e o nosso trabalho, ou seja, a nossa pregação a vocês, se tornasse inútil e não servisse para a salvação, para o bem de vocês. Satanás, ele sempre fez e fará tudo para impedir que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, chegue com poder e autoridade às pessoas. Porque ele não quer que as pessoas aceitem o Evangelho, aceitem Jesus como seu único Senhor e Salvador, e só por isso já terão seus pecados perdoados. E aí e o sinal da sinceridade é a mudança de vida, é a conversão a Deus, é a busca em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Esse é o sinal, porque não adianta só da boca para fora. Muitos aceitaram a Jesus Cristo, foram até batizados nas águas, como sinal do sepultamento do velho homem, da velha mulher, e ressurreição do novo ser humano, agora não mais nascido da carne e do sangue, mas agora nascido do Espírito Santo. Nova criatura. Então muitos fizeram até isso, mas não com sinceridade de coração. E por isso acharam que já cumpri um ritual e estou salvo. Amados, não se iludam. Isso não é verdade. A salvação vem pela sinceridade, por um coração que ama e teme ao Senhor. E se não houver mudança de vida, não houve conversão. Sabe aquela placa que faz, né, uma seta que inverte o caminho? Isso é conversão, né? Indica conversão. É a mesma coisa. Eu estou andando pelo mundo, seguindo as coisas do mundo, e de repente eu me converto, né? Então, em vez de eu caminhar para o mundo, eu caminho para Deus. Então, a gente pode entender as estratégias de Satanás, né? O que ele faz para que para que a gente não vá a Deus? Perdão. Uma das coisas que ele faz é ocupar o nosso tempo. Então ele ocupa o nosso tempo ou com muito trabalho, e lembrem-se, o trabalho fomos nós que aceitamos, então foi decisão nossa, ou com entretenimento. Então ele cria muito entretenimento, a ponto das pessoas passarem horas, talvez todas as horas do dia, assistindo séries, jogando, vendo em redes sociais. É tanta coisa para ver, e coisas que agradam o coração das pessoas, né? Então elas amam mais isso do que a Deus. Então Satanás ocupa o tempo delas
e aí não sobra tempo para adorar a Deus, para orar a Deus, para ler a sua palavra, para meditar na sua palavra. Mas não significa que a gente não possa se divertir. É claro, Deus também quer que nós tenhamos esse tempo de diversão, de refrigério, de alegria, mas essas coisas não podem roubar o tempo que nós devemos ter com Deus. Nós devemos nos relacionar com as pessoas e com Deus. Então Satanás faz isso, ocupa todo o nosso tempo, e lembre-se, é decisão nossa, e aí então nós nos afastamos do Senhor, e aí ele deita e rola na vida dessas pessoas. E a outra coisa que Satanás faz também, e que aí talvez esteja mais ligado, né, a esse ponto, é quando ele nos causa tribulação, né? Então, quando a palavra de Deus vem, a gente aceita e a gente começa então a fazer a coisa certa. As tribulações, as aflições vêm como provação, como obra também do inimigo, para que nós nos desanimemos. E aí, porque a gente fica desanimado, a gente diz, poxa, eu comecei a seguir a Deus, comecei a ler a palavra de Deus, comecei a orar, a fazer aquilo que agrada ao Senhor, e agora minha vida parece que virou de pernas para o ar. Amados, não caiam nessa besteira. Deem graças por essa tribulação, crendo que o Senhor vai cumprir a promessa que Ele fez. Porque Ele diz isso lá em Salmos, né? Que muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas elas. Amados, então a vitória está garantida. Mas quando a gente enfrenta a tribulação com fé no Senhor, a vitória vem. E essa fé nos mantém em paz, nos mantém alegre e nos fortalece. A nossa fé é provada. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando eu resisto a essas tentações, a essas tribulações, crendo, tendo fé que Deus vai me livrar delas, essa resistência vai fazer com que o diabo desista de nós. Não adianta, esse eu estou perdendo tempo. E aí ele vai para outros. Porque esse é o papel dele. Então nós precisamos ter esse entendimento. E a preocupação de Paulo era essa, né? Falou assim, vai lá e pergunta da fé deles, porque eu estou temendo que a aprovação do tentador, né, de Satanás, vai fazer com que o nosso trabalho seja inútil, ou seja, que eles vão desistir do caminho de Deus e vão voltar para o mundo, onde Satanás vai levá-los à condenação junto com eles, junto com ele. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Amados, a boa notícia de que Timóteo trouxe, né, alegrou e animou o coração de Paulo, como a gente acabou de ver aqui, né? Mas que notícia é essa, né? É a notícia a respeito do amor deles, da fé que eles tinham, né? E mantinham, né? Tinham e mantinham em meio às tribulações, e a lembrança e desejo que eles tinham de reencontrar Paulo e Silas, como também era desejo de Paulo e Silas reencontrar com eles, né? Verso 9. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos, ou seja, nos alegramos, muito nos alegramos, por causa de vocês,
diante de nosso Deus? Oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Amados, outro ponto importante para nós notarmos. Paulo pregou o Evangelho um tempo. E o Evangelho é extenso. Tem muita coisa que Deus deixou revelada para nós. E as não reveladas não nos pertencem. Tem muita gente que especula e diz que recebeu revelação para o mundo. Amados, tudo que Deus já quis dizer e já revelou está aqui. Não existe mais nada. Deus pode até falar individualmente com as pessoas, falar no coração de cada um, porque já falou no meu e eu sei que fala para as pessoas. Mas são coisas para nós. Agora, em termos do que vai acontecer, e já aconteceu, enfim, é isso aqui, Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras. E aí Paulo estava dizendo aqui, né, que ele demonstrava muita preocupação com a firmeza da fé e o entendimento, o conhecimento daquilo em que eles estavam colocando fé. Veja que Paulo, ele não se preocupa com riquezas, com a segurança deles, com a prosperidade, com o bem-estar, mas com a fé e com a sã doutrina. Suprir, eu quero ir até vocês para suprir o que ainda falta em relação à fé. Amados, então, isso mostra que não adianta qualquer fé. Tem que ser uma fé com entendimento. Veja, tem gente que tem fé em si mesmo, tem gente que coloca a fé no amuleto, tem gente que coloca a fé numa estátua, tem gente que coloca a fé em muitas coisas. Mas essa fé, ela não tem poder nenhum para a salvação das pessoas. A única fé capaz de salvar, então é chamada de fé salvítica, é a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu pelo meu e o teu pecado, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e hoje é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o intercessor por nós. E o Espírito Santo Deus. E veja, Pai, Filho e Espírito Santo formam um único Deus, o que significa que a nossa relação hoje é direta com o Pai. Por quê? Porque nós temos em nós o Espírito Santo que nos ajuda a orar como convém. É Deus. Nós temos Jesus Cristo que intercede por nós e veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados e que intercede por nós junto a Deus Pai. Veja, a obra é completa em Deus. É essa fé com entendimento que nós precisamos ter, amado e amada de Deus. Verso 11. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Amados, a nossa dependência é em Deus. O nosso desejo é de estar junto com vocês. É estar junto e é suprir aquele conhecimento, aquele entendimento que falta à fé de vocês. Nós precisamos estar juntos, amados. Esse é o nosso propósito. É Ele que nos capacita, né? E nos dá a oportunidade para cumprir a sua obra, exercer o seu ministério, o ministério da reconciliação. Verso 12. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos.
Amados, sabe quem são os santos? Todos os que confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o único e exclusivo Salvador de suas vidas. Esses são os santos. Portanto, todos nós somos santos aos olhos de Deus, porque a palavra santo significa separado. Fomos separados do mundo para servir a Deus no mundo. E quando morrermos, estaremos com Cristo. E quando Ele voltar, aqueles que já morreram e que foram ressuscitados, virão com Cristo para arrebatar também a igreja. Que diz a palavra, e nós vamos ver isso no capítulo 5 dessa carta. Aliás, o capítulo 4 e 5 talvez dê até para a gente fazer num único dia, porque eles estão muito interligados. E ele vai falar um pouco justamente da morte, né? Para que a gente enxergue a morte de uma forma diferente que o mundo enxerga. Por isso o mundo se desespera com ela. Nós nos entristecemos quando perdemos alguém querido, mas não nos desesperamos, porque quem perde alguém não sabe para onde foi. Mas nós anunciamos a Cristo para que, quando perdermos alguém querido, nós saibamos aonde este ente querido está. Então ele não foi perdido, não, porque nós sabemos que ele está com Cristo. Mas nós veremos isso mais adiante. Continuando aqui, né? E que o Senhor faça com que cresça e aumente, isso eu já falei, né? O amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso para com vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, como eu falei. Amados, o amor é o vínculo da perfeição. Então, tudo que nós fizermos precisa ser feito em amor. E a gente já falou, inclusive, sobre isso em devocionais passados, né? Então, que a gente possa pensar aqui um pouquinho nessa carta e chegarmos aí a algumas conclusões. O que nós podemos tirar de lição, ou as lições deste capítulo, né? Então, a primeira que eu vejo aqui é que não devemos temer ou desanimar diante das tribulações e das aflições. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Porque sabemos que ela vem para fortalecer nossa fé e para sermos, então, para darmos um bom testemunho ao mundo. Por quê? Porque nós enfrentamos com alegria, com confiança, com fé e com a paz que vem do Senhor. Segundo, devemos nos preocupar muito mais com a vida espiritual das pessoas que nós amamos, né? Do que com riquezas, bens materiais, presentes, ou simplesmente em agradá-las, a preocupação em agradá-las, né? Porque essa vida é passageira, amados. Ela é como uma neblina, né? A gente não sabe quanto tempo teremos aqui na Terra. E a vida acaba num instante. Um acidente, uma doença que vem e arrebata alguém muito rapidamente. Então, ela é uma vida passageira, muito rápida mesmo, né? Mas depois vem a eternidade, né? Então essa vida vai acabar e aí vem uma eternidade. E aquilo que nós fizermos, as decisões que nós tomarmos aqui, vai definir o nosso destino eterno. Se como aprovados de Deus e salvos por sua graça, ou condenados eternamente. E é a palavra dele que diz isso, não sou eu. E se ela diz, é verdade. E se você ama a Deus e teme a Deus, acredite, o que ele deixou escrito vai acontecer. Amados, depois não vai adiantar nada nós dizermos a Deus assim, né? Poxa, fiz todas as vontades do meu filho, agradei meu filho, minha filha, né? Fiz tudo o que eu podia para eles serem muito felizes aqui. Não vai adiantar a gente dizer isso para Deus
se nós tivermos perdido os nossos filhos para o mundo e eles estiverem condenados eternamente? Deus não vai olhar para o bem que você achava que era melhor para Ele. O que Ele pede e confiou em nós é que nós guiássemos os nossos filhos nos seus caminhos e inculcássemos neles a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela não se desviará dele, mesmo quando envelhecer. Amado e amada, olhe para o seu filho e veja se você está fazendo aquilo que é importante para ele, que é necessário a ele, e não apenas preocupado em agradá-lo. E Satanás é muito sábio, muito tinhoso, eu diria. Sábio não, mas tinhoso é. Então o que ele faz, né? Quando a gente se volta, se converte a Deus e tenta levar os nossos filhos e o cônjuge para Ele, para Deus, o que Satanás faz? Ele vai criar um conflito ali. Ele vai trazer pessoas ou criar situações em que os nossos filhos e até mesmo o cônjuge pode nos rejeitar, pode nos ameaçar. E aí, por que ele vai fazer isso? Porque ele sabe que tem muita gente que, com medo de perder o amor da família, vai desistir de Deus e vai voltar para o mundo. Não caia nesse truque, amado. Continue falando do Evangelho de Deus. Dê o seu testemunho. E com o tempo, a família vai ver a maneira diferente que você está agindo. As suas palavras, as suas atitudes, a sua generosidade, o seu amor. E aos poucos você vai ganhar o coração da tua família. Confie em Deus. Fé com entendimento, amados. Terceiro, devemos sempre suprir o conhecimento que falta às pessoas em relação à fé salvítica, que é isso que eu procuro fazer aqui nos devocionais. Então, sempre falando de um tema, lendo um livro das Sagradas Escrituras e explicando com entendimento. Quando vocês se sentirem preparados, vão fazer isso também, né? Porque o importante é isso, né? Eu ensino vocês e vocês ensinam os amados de vocês. Porque eu amo vocês e não quero que vocês se percam. E vocês amam também pessoas que vocês não querem que se percam. Verso 4. Aqui é o quarto aprendizado. Em tudo o que fizermos, né? Seja na busca do entendimento da palavra de Deus, ou em boas obras, ou até mesmo nas palavras e atitudes que falamos e fazemos ao longo do dia, né? Que seja sempre em amor. Então, que tudo que a gente faça seja permeado por amor. Não por interesse, não por ganância, não para parecer santo aos outros, mas por amor das pessoas. Amém? E amados, aqui repetindo então, ou parafraseando um verso aqui que nós lemos hoje, então, que o amor cresça entre vocês cristãos, e de vocês para com os outros, né? Para com o mundo, porque a gente ama as pessoas do mundo. Nós não amamos o que eles fazem, o que eles pensam, o que eles seguem, mas nós amamos as pessoas e queremos que elas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que possam experimentar a graça de Deus na vida delas. Então, ame entre vocês, amem os outros, e que Deus também aumente o meu amor por vocês. E para quê? Conforme o apóstolo Paulo falou aqui,
para que possamos ter o nosso coração fortalecido em santidade. Fortalecido em santidade, porque o amor é santo. Deus é amor. Ele nos chama para este amor, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, fiquem com Deus, que essa palavra entre no coração de vocês, que produza muitos frutos e que vocês possam buscar o Senhor com todo o teu coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. Em nome de Jesus, amo vocês.